Olha, gente, tá quase pronto, só falta a finalização. Olha que lindos ficaram os vasinhos. Ficou bonitinho, né? Não tem uma joaninha? Depois eu vou postar a foto deles. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse cachepôzinho, centro de mesa ou lembrancinha. Bom, nós temos aqui os nossos cachepôs cru, tá? Vou ensinar vocês a pintar. Eu uso a tinta branca fosca da Acrylex, porque eu gosto do acabamento dela, tá? Se você quiser usar outra marca, não tem problema, tá? Então eu vou botar um pouquinho aqui no potinho, o potinho de geleia, um potinho que você tiver em casa, não precisa comprar nada pra botar tinta. Vou misturar um pouquinho de água, bem pouquinho, tá, gente? Misturo, tá? Ela não pode ficar muito líquida nem muito grossa, é só pra dar uma diluída aqui na sua tinta, tá? Tiro o excesso do pincel. Vamos lá. Você vai começar a pintar sempre do meio para as pontas, tá? Então, do meio para as pontas. Porque senão pode borrar a sua peça e vazar tinta para o outro lado. E a gente não quer nada borrado, né? Então aqui eu faço um acabamentinho e pronto. Aqui você não precisa enfiar o pincel dentro do potinho muito grande, só a pontinha do pincel. Bota um pouquinho de tinta, não muito pouco, nem muita tinta, tá? Do meio para as pontas, cobre aqui, e a última pincelada você vai dar sempre na mesma direção e sem força, bem levezinho a mão mesmo. Aqui a gente com o pincel sujinho finaliza. Se quiser fazer aqui que ainda o pincel tá sujo, também podemos, tá? Então do meio para as pontas. Tá vendo que aqui tem um relevo? Gente, não tem problema, você pode pintar em qualquer direção para cobrir, mas a última é sempre na mesma direção, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, tanto faz, mas sempre na mesma direção. Por quê? Para nossa peça não ficar manchada, nem marcada de pincel, tá? Então, ó, cobre aqui e ó, de cima para baixo ou de baixo para cima. Entenderam? Vou fazer de novo nesse aqui. Ó, molha um pouquinho o pincel, do meio para as pontas. Aqui tem, ó, uma imperfeição. Cobriu de baixo para cima na mesma direção. Aqui, ó, já cobre aqui, do meio para as pontas, cobriu aqui, de baixo para cima, cobriu aqui, do meio, aqui eu posso botar pro lado, não tem problema, posso botar pro lado, mas a última sempre na mesma direção. Se aqui ficar um pouquinho de tinta, a gente tira o excesso, tá? Então, cachepôzinhos pintados, vocês vão esperar secar ou secar com o secador. Como a gente aqui faz quantidade, a gente vai fazendo. E quando a gente chega no último, o primeiro já secou, então não preciso ficar secando com o secador, tá? Vou dar a segunda demão. Esse aqui eu já tinha dado uma demão, vou dar a segunda demão. Aqui, ó, ainda sobrou um pouquinho de tinta no pincel, não preciso molhar lá. Segunda demão em tudo. Vou lixar. Lixa 220, que a gente compra ou em loja de material de construção ou no de artesanato. 220 o número. Lixa para madeira, tá? Vamos aqui
Vamos lixar a peça toda, inclusive aqui dentro. Lixou. Aqui dentro a gente não precisa pintar porque a gente vai botar as graminhas, tá? Então não precisa pintar aqui dentro. Ó, lixou. Lixa bem, tá? Tira todas as rebarbinhas. Lixou. Acabou de lixar? Vamos lá. Terceira demão. Pinta bem. Terceira demão. Pinta o cachepozinho todo. Pintou o cachepozinho todo? Ficou branquinho? Beleza, acabou o nosso cachepô. Ah, ainda tô vendo um pouquinho, não tá tão branquinho. Dá uma quarta demão. Porque o branco é assim mesmo, tá? Tem horas que ele pega rápido, tem horas que não. Depende da qualidade da madeira, do tom da madeira. Então, vai dando quantas demãos forem necessárias até ficar bem branquinho. Ficou branquinho? Vamos invernizar. Ah, mas precisa invernizar? Precisa. Primeiro, fica um acabamento mais bonito. Segundo, as pessoas vão pegar. Então vai sujar, né? Vai ficar feio. Então, o verniz protege a peça, tá? Eu uso esse verniz aqui, o verniz fosco da Acrylex. Você pode usar o brilhante, tá? Mas eu prefiro o fosco das minhas peças. Meus kits de bebê são todos no fosco, as minhas lembrancinhas também. Ele dá um acabamento acetinado, mas não fica brilhante. Mas se você quiser usar o brilhante, fica a seu gosto. Eu uso esse pincel aqui de cabinho roxo. Eu não sei a numeração dele porque já apagou. Mas, ó, tá vendo? As cerdas dele são bem macias e é um cabinho roxo. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de verniz, mesma coisa da tinta, do meio para as pontas. Aqui vai ficar porque tá molhado, tá? Que eu não deixei secar direito. Mas aí você vai passar o verniz também, direitinho, do meio para as pontas. Passa a pincelada e espera secar. Esperou secar, tá tudo bem sequinho? Vamos fazer as bolinhas. Para fazer as bolinhas aqui do nosso cachepó, eu usei essa tinta aqui, vermelha, da Saucer. Por que da Saucer, se eu estou usando todos da Acrylex? O vermelho, eu gosto de usar da Saucer porque ele mancha menos que a tinta da Acrylex. Então, eu uso esse vermelho para fazer os meus kits, as minhas peças grandes. Aqui a bolinha não vai manchar, porque é só bolinha. Mas se você quiser usar para pintar uma caixa ou um kit, eu gosto desse vermelho da Saucer, que eu acho que ele cobre bem e pinta bem sem ficar manchado. Tem tintas que mancham, tá? Então, você tem que ir testando mesmo de acordo com a sua necessidade. Eu uso o pita-bolinhas, que é isso aqui, ou você pode usar a parte de trás do cabinho do pincel. Tá? Então, eu vou pegar um cachepozinho aqui e vou fazer essas bolinhas. Bolinha, bolinha, bolinha. Vou fazer nele todo. Vou fazer no cachepozinho todo, tá? Cuidado para não manchar, não passar a mão sem querer nas bolinhas e ficar manchado. Por que eu fiz as bolinhas depois de invernizar? Porque se não tiver bem seco, ou então por ser vermelho, na hora que você passar o verniz, pode manchar, porque o fundo é branco, então o vermelho, uma tinta muito forte, né? Então eu prefiro passar o verniz antes e fazer as bolinhas depois, porque aí não tem perigo de manchar, tá? Deixo secando. Enquanto tá secando as bolinhas, a gente faz as tulipinhas de tecido, que eu vou ensinar numa próxima aula para vocês. Então eu vou ensinar agora a parte de dentro do cachepô. Tem os nossos cachepozinhos. Eu tenho aqui os quadradinhos de isopor. A gente compra aquelas placas grandes que vendem em papelaria, tá? Placa inteira.
e corta. A gente mede mais ou menos o tamanho da boca, corta com estilete e faço os quadradinhos. Vou botar aqui dentro, ó, do cachepô. Vou passar cola branca e vou encher com essas graminhas, ó. Vou botar aqui, ajeito aqui direitinho, tiro o excesso, ó. Vai preenchendo, você pode botar aos pouquinhos e ir preenchendo. Essa graminha a gente compra em loja que vende planta artificial, tá? Tem o saco grande, tem o saco pequeno, dependendo aí da sua vazão. Então, a gente compra, tem essa graminha, eu compro logo o sacão, que eu uso muito. Então, a gente vai encaixando aqui, forrando a graminha no cachepô, tá? Feito isso, tá pronto o nosso cachepô. Aí, de novo, a nossa tulipinha que eu vou ensinar, eu vou pegar e vou fincar aqui no isopor. Uma mais alta, uma mais baixa. A tagzinha que eu prendi num palitinho de dente. E tá pronto o nosso cachepôzinho. Nosso centro de mesa ou de lembrancinha. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E se quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, me manda e-mail cmvartes@gmail.com, ou então me manda uma mensagem no Instagram ou no Facebook. Beijos e até a próxima aula.